protozoário flagelado chamado Giardia, que causa uma doença, uma infecção chamada giardíase. Esse protozoário é a Giardia duodenalis e ela também pode ser chamada Giardia lamblia ou Giardia intestinalis. Então são três nomes para o mesmo protozoário e são sinônimos. Giardia acomete os mamíferos, os humanos e os animais domésticos e também alguns animais selvagens. O cão, o gato, o caprino, o ovino, humanos são acometidos pela Giardia. Então a Giardia tem uma ampla variedade de hospedeiros. Todos os protozoários são unicelulares, são compostos por uma única célula, só que eles podem alterar a sua forma de acordo com o ambiente em que ele se encontra, de acordo com a função, que ele vai precisar e realizar naquele momento. Então a Giardia, ela se adaptou em duas formas. Então tem momentos que ela vai assumir uma forma que apresenta flagelos, que se chama forma flagelada. Ela tem 8 flagelos livres. Essa forma flagelada é para sobreviver e para reproduzir na superfície da mucosa do intestino delgado dos hospedeiros. Ela parece uma pera cortada no meio. Ela possui flagelos, ela tem 2 núcleos, ela possui um disco adesivo que parece a olhos grandes ao redor do núcleo e esses olhos grandes são chamados de disco adesivo. O flagelo vai ajudar na locomoção e o disco adesivo vai ajudar na adesão. Ela não pode ficar solta lá no intestino. Essa forma flagelada, essa forma, que está adaptada para a sobrevivência, para sobreviver e a se multiplicar no intestino delgado, é chamada de trofozoito ou também forma flagelada. A Giardia, ela se reproduz em um processo de divisão binária. Então na Giardia se duplica as estruturas internas, abre uma fenda, e ela vai abrindo e no final ela se separa. Então uma Giardia vai dar origem a 2, 4, 8, 16 Giardias. E como se pode ver aqui nessa foto, a divisão binária vai trazer essa organização. É uma foto de microscopia eletrônica no intestino, com uma enorme quantidade de trofozoitos, uma enorme quantidade de giardias em forma flagelada. Só que a giardia não invade a mucosa intestinal, ela vai ficar igual um tapete, ela vai se aderindo na parede lá da mucosa e ela vai colonizando toda a superfície da mucosa do intestino delgado, que é o local de parasitismo da giardia. A giardia, ela não invade a célula, ela não entra na célula. Ela fica do lado de fora da mucosa, formando esse tapete, Um tapete na superfície da mucosa aí do intestino delgado. Se reproduz em divisão binária, de forma flagelada e vive no intestino delgado. Hoje eu vou falar sobre a giardíase, doença causada pelo protozoário Giardia. Vou explicar as fases da Giardia, o seu ciclo biológico, diagnóstico laboratorial, tratamento e profilaxia. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Fácil Aprender, um canal sobre o mundo da medicina veterinária. Eu sou a Bruna, agora estudante do 9º semestre do curso, faço também estágio em um hospital veterinário aqui em São Roque e trabalho na ala de internação. Vou falar sobre a giardíase, doença causada pelo protozoário Giardia. Vou explicar as fases da Giardia, a sua patogenia, o seu ciclo biológico, diagnóstico laboratorial, tratamento e profilaxia. Antes de começar, vai deixando seu like, escreve um comentário sobre o assunto de hoje aqui embaixo e se inscreve no meu canal também, já que dessa forma o YouTube oferece esse vídeo aqui para mais pessoas como você. Então me ajuda a difundir essa informação que é muito importante na nossa área. Como eu estava falando, a Giardia em sua forma flagelada, ela vive lá no intestino delgado, se reproduzindo e vai ocupando o duodeno, o jejuno e o íleo. Já colonizado todo o intestino delgado, como já está todo colonizado, não é vantagem para ela continuar se reproduzindo ativamente, porque vai faltar espaço, vai faltar nutrientes. Ou também ela pode cessar a reprodução
por algum fator estressante, que pode ser a resposta imunológica do organismo do hospedeiro, uma resposta mais intensa, mais exacerbada. Então a giardia, em grande quantidade, quando se tem um fator estressante, ela vai formar um cisto para sair, junto com as fezes. Ela vai alterar a sua forma, até agora ela estava na sua forma flagelada, que é a forma que ela se reproduz e sobrevive no intestino delgado. Para a giardia sair nas fezes do animal e, resistir ao ambiente, ela precisa se preparar. Então, primeiro, ela se solta da mucosa, começa a produzir uma camada de quitina ao seu redor, vai perdendo líquido, formando um grânulo de reserva e agora ela está envolvida, como se ela vestisse uma capinha protetora. E agora que ela está revestida por essa camada de quitina, formou os grânulos de reserva, ou seja, ela se encistou, formou um cisto. Então a forma flagelada mudou aí as suas vias metabólicas e agora está envolta em uma camada de quitina. E assim dá origem à sua segunda forma, que é chamada de cisto. E esse cisto vai ser eliminado nas fezes. Esse cisto é a forma de resistência, é a forma adaptada às condições ambientais. Esse cisto tem a sua durabilidade em relação ao tipo de ambiente em que ele vive. Se é um ambiente que tem incidência de raios solares, um ambiente quente, sem umidade, esse cisto tem durabilidade de apenas alguns dias, então ele morre rápido. Agora, se o ambiente tem pouca concentração de raios solares, é um ambiente úmido, esse cisto dura de 1 a 2 meses. Então, em condições severas, o cisto dura alguns dias apenas. Condições melhores, mais amenas, ele pode chegar de 1 a 2 meses aí de sobrevivência. Esse cisto vai contaminar o ambiente. Então o animal vai lá, defecou. As fezes se espalham, outro animal vai lá e pisa nessas fezes e depois vai e pisa no bebedouro, levando o cisto para o bebedouro. O animal se lambe, também pode ser, e o cisto pode ficar aí preso na pelagem. Então esse animal vai acabar ingerindo esse cisto. Agora então, fazendo um resumo de tudo que eu falei até agora. A giardia tem uma forma flagelada, que nessa figura é a parte mais rosada, que seria na mucosa, onde a giardia de forma flagelada está na superfície da mucosa. Ela vai se reproduzir, vai colonizar o intestino delgado e depois ela se prepara e se incista. Forma uma camada de quitina que sai nas fezes aí, o cisto, na forma de cisto. Esse cisto contamina o ambiente, principalmente água e alimentos, e vai ser ingerido pelo hospedeiro. A giardíase, ela é adquirida em cães, gatos e nos humanos através da ingestão de cisto. Além da giardia ter uma grande variedade de hospedeiros, o cisto já é a forma infectante que já sai nas fezes. Ele já sai do organismo de forma infectante. O mal infectado está com diarreia, onde a velocidade de trânsito intestinal está muito rápida, as fezes nem estão se formando, então às vezes, quando a forma flagelada se solta da mucosa do intestino delgado para começar a formar o cisto, produzir aí a camada de quitina, ela vai acabar sendo carreada e saindo para o ambiente sem dar tempo de formar o cisto. Então é possível que saia a forma trofozoito, que é a forma flagelada, no ambiente. O trofozoito não causa infecção, porque ele não está preparado. Caso um animal acabe ingerindo esse trofozoito no ambiente, não vai acontecer nada com ele, porque esse trofozoito ele vai ser destruído pelo suco gástrico no estômago do hospedeiro. Ele não tem como se defender do suco gástrico, ele não tem a camada de quitina. E também o trofozoito vive pouco tempo no ambiente, então secado as fezes, ele já é degradado. A do cisto ajuda a giardia, que está dentro dele, a passar aí pelo estômago. Ajuda a sobrevivência, sobreviver ao pH ácido e também ao suco gástrico. O cisto, passando o estômago, chegando lá no intestino delgado, ele vai se romper. Então ele se rompe e libera a forma flagelada. E ela se adere na mucosa, vai se multiplicando, vai aumentando, podendo aí o hospedeiro apresentar uma infecção, uma doença.
Então, é a ingestão, né, do cisto que vai favorecer a giardíase. Os de risco para a giardíase em relação aos animais são nos lugares de criação intensiva, lugares com uma elevada densidade populacional, locais com uma certa quantidade de animais no mesmo ambiente. Se de um desses animais eliminar cistos e contaminar esse ambiente e favorecer que os outros animais que convivem nesse ambiente também realizem a ingestão de cisto, acaba ficando mais elevada quando se tem vários animais. O animal, quando defeca, ele pode pisar nas fezes e com essa pata suja de fezes, esse animal pode pisar aonde? No comedouro, no bebedouro. Então, favorecendo assim a possibilidade de ingestão, possibilidade então de transmissão. Então, canil, gatil, locais de feiras, né, locais de exposição, locais frequentes de animais, cachorródromos. É possível que ocorra a contaminação desse ambiente e favorecer assim a ingestão de cistos. Outro fator de risco são as práticas sanitárias deficientes. Tem locais que é mais difícil de limpar, que é mais difícil de fazer uma desinfecção, como por exemplo, locais de terra, de grama. Então existem locais que facilitam aí o acúmulo de cisto. E também locais onde não se tem a limpeza necessária para o ambiente. E isso vai fazer com que se tenha um acúmulo de matéria orgânica, fezes, né? Tendo então uma concentração de cistos, tendo uma contaminação ambiental. Mesmo o animal morando sozinho em uma residência, em um apartamento, né? Em um apartamento, ele vai ter o seu momento aí de recreação. Então o tutor vai passear com ele em praças, parques, cachorródromos, onde tem vários animais, onde vários animais frequentam esse mesmo local. Então, um animal infectado que defeca ali, esse cisto pode acabar sendo pisado por esse cachorro aí do apartamento e acaba entrando em contato com o cisto e ingerindo ele. E assim ele acaba se infectando. Disso, outro fator de risco é a veiculação hídrica. A giardia está relacionada com a água. Quando há surtos de giardíase em humanos, o mais provável é que foi através da água. Então, um tratamento químico para a água, o cloro, ele não é suficiente para desativar, matar o cisto. O mesmo para os cães, em piscinas de recreação, em creches, em hotéis. Então, caso fique fezes na região perianal, esse animal que está com giardíase, ele vai entrar na água, o cisto acaba entrando em contato com a água, aí algum animal acaba ingerindo essa água com um cisto e acaba adquirindo aí essa doença. Patogenia, que é a evolução da doença no hospedeiro. A giardia não entra em célula, ela não se multiplica dentro da célula e ela não destrói células. A presença de giardia no intestino delgado, ela vai se reproduzindo em grande quantidade. Ela vai precisar fazer a adesão, ela precisa fazer uma certa sucção para adquirir aí na superfície da mucosa do intestino delgado. E quando ela faz essa força de sucção, essa adesão, ela altera os enterócitos, que são as células intestinais. Esses enterócitos são trocados constantemente. O epitélio intestinal é renovado a cada 7 a 10 dias. São trocados aí as células, né, que são os enterócitos. Só que, na presença da giardia, devido a essa adesão, essas células são trocadas quase que diariamente. E não de 7 a 10 dias, como deveria ser em um organismo sem giardia. Uma célula intestinal madura, um enterócito maduro, vai ajudar na digestão em um organismo normal. Mas, se há uma troca constante desses enterócitos, sempre vai estar tendo enterócitos imaturos. E esses enterócitos imaturos não conseguem produzir as enzimas digestivas. Na presença de giardia, ocorre uma esfoliação acelerada, uma renovação acelerada, uma troca constante de enterócitos, uma troca constante das células intestinais. E dessa forma, não há produção de enzimas digestivas que vão ajudar na digestão. Então, a giardia diminui a produção das enzimas digestivas, prejudicando então a digestão. Nas células intestinais, na borda superior, na superfície apical, existem as microvilosidades, que parecem pequenos cílios.
e elas têm a função de aumentar a área de absorção. A giardia vai aderir aos enterócitos, justo acima das microvilosidades. A presença da giardia nessa região diminui essas microvilosidades, diminuindo assim a área de absorção, prejudicando a absorção de água e nutrientes. Isso, ela vai prejudicar a ação de enzimas digestivas. Então, ela diminui a produção de enzimas digestivas, diminui a absorção de nutrientes e água e diminui a ação de algumas enzimas digestivas, principalmente a enzima lipase pancreática. Lipase é uma enzima que vai atuar na degradação de gorduras e pancreática porque é produzida no pâncreas. O pâncreas produz a lipase pancreática e é direcionada aí para o intestino. Só que com a presença da giardia, essas lipases não conseguem fazer a sua função. Ela não consegue atuar na digestão das gorduras. Então diminui a ação da lipase pancreática, fazendo com que a gordura não seja digerida. A gordura vai ficar acumulada sem digestão. Então ela vai acabar sendo depois eliminada nas fezes. A presença da giardia altera o funcionamento intestinal. Vai haver um acúmulo no intestino, ocorrendo uma motilidade intestinal, com o intuito de expulsar. Pode favorecer aí o crescimento bacteriano, que vai gerar um desequilíbrio intestinal. Concluindo aqui, a presença da giardia favorece a diminuição da digestão e da absorção de nutrientes, prejudicando a produção de enzimas digestivas e o seu funcionamento. Em relação aos sinais clínicos, essa alteração intestinal vai fazer com que ocorra uma alteração na consistência das fezes. O animal vai apresentar fezes pastosas, fétidas, isso porque o alimento não foi digerido de forma adequada, né? Vai ser um alimento fermentado, presença de gordura. O animal pode ter também diarreia e um sinal característico da doença é a esteatorreia. Esteato vem de gordura e reia de diarreia. Esteatorreia significa gordura nas fezes. O animal ele vai sentir dor abdominal pelo fato do mau funcionamento do intestino. Emagrecimento por causa da não absorção de nutrientes e a diarreia também auxilia aí na perda de peso. Desidratação porque não há absorção de água e vômito. Essas manifestações podem ocorrer de forma aguda, chamada giardíase aguda. Geralmente, as manifestações clínicas vão ocorrer em filhotes e animais jovens, porque são os primeiros contatos com a giardia. E com o tratamento, o próprio corpo vai se fortalecendo e diminuindo essa quantidade de giardias no corpo, tendo uma resposta imune para o controle dessa doença, para controlar a doença. A maioria dos animais, quando tem a primeira vez, tem a giardíase aguda. E com o passar das primeiras infecções, o animal vai tendo uma resposta imunológica. Se tem pouca giardia, tende a não ter as manifestações clínicas. Geralmente os adultos que já tiveram várias infecções de giardia acaba virando um portador assintomático. Ou seja, ele vai continuar contaminar os ambientes, continuar contaminando os ambientes em que frequenta com cistos da giardia, mas não vai apresentar sinais clínicos da doença. Os adultos em uma área endêmica que já sofreram várias infecções montaram uma resposta imune intestinal. Então conseguem controlar o número de giardia e assim eles não apresentam manifestações clínicas. Mas eles sempre estão eliminando cistos no ambiente. Para eles não tem problema nenhum se eles ingerirem esses cistos. Eles não vão apresentar manifestações clínicas. Mas quando nesse ambiente endêmico entra um filhote que está tendo as primeiras infecções, que ainda está montando uma resposta imunológica, esse filhote vai ter a doença, apresentando a giardíase aguda ou podendo chegar à giardíase crônica. Isso vai depender como o sistema imune dele vai trabalhar. A giardia se mantém no ambiente, graças aos portadores assintomáticos que vão estar sempre eliminando um pouco de cisto no ambiente. Para eles, não tem problema nenhum. Se eles ingerirem esses cistos, eles não vão apresentar manifestações clínicas da doença, porque o sistema imune dele já consegue controlar o número de giardias.
Quando nesse ambiente entra um filhote que está tendo as primeiras infecções, que ainda não tem resposta imunológica, esse vai ter a doença, e é o adulto que está contaminando o ambiente com cistos. Ou pode ser que esse filhote frequentou um lugar que é frequentado por outros filhotes que estavam doentes, eliminando o cisto. Em relação agora ao diagnóstico laboratorial. Deve ser realizado o exame com a amostra de fezes, a análise parasitológica das fezes, que é o exame coproparasitológico. Copro significa fezes e exame parasitológico de fezes. Lembrando que as manifestações clínicas vai de fezes pastosas até diarreia. O que será visto no exame vai depender da condição de fezes. Para a amostra diarreica, onde o trânsito intestinal está rápido e não deu tempo de formar o cisto, deve ser feito o exame direto, onde será visualizado o trofozoito. Tem que ser amostra fresca e diarreica. Se tem trofozoito na amostra, o paciente está com giardíase. Se deu negativo, talvez nessa amostra não tenha trofozoito e assim deve ser feita uma segunda técnica, ou até mesmo uma terceira técnica. O segundo método é o método de flutuação. Ele vai concentrar os cistos de giardia, então não é indicado para trofozoitos. Com essa técnica de flutuação, que usa a centrifugação, tudo que é leve vai flutuar. E os cistos são leves e pequenos, então estarão na superfície os cistos da amostra. O método pode dar falso negativo, então é necessário fazer com 3 amostras em dias diferentes, em um período de 5 dias para ter uma validação do resultado. Também tem o teste rápido, os SNAPs. Detecta os antígenos nas fezes, detecta uma proteína que é produzida durante o processo de encistamento. Então será detectada a giardia, só que agora em forma de cisto, Há 3 ferramentas diferentes para chegar no diagnóstico. Em relação ao tratamento. Confirmado a giardíase, o veterinário não pode olhar somente para o animal. No animal está a fase flagelada, mas também tem um ambiente que o animal vive. Os cistos vão estar lá no ambiente, então deve ser tratado o animal e o ambiente. Se o animal for tratado e o ambiente não vai adiantar nada, porque o animal tratado volta para o ambiente onde ele mora cheio de cistos e ingere esse cisto e fica doente novamente. Então é recomendado que se faça a limpeza do ambiente, porque senão haverá uma reinfecção constante. Então deve ser feito limpeza, retirar primeiro as fezes, as sujeiras e lavar o ambiente e depois deve ser feita a desinfecção. E para isso deve ser usado desinfetante à base de amônio quaternária, porque ela consegue desativar o cisto da giardia. A partir de alguns minutos, em contato com o cisto, ela já mata o cisto. Em caso de canil, gatil, é importante que a área seja seca e com exposição de luz solar, pelo menos em alguns períodos aí do dia. O melhor desinfetante é o sol. Porque se o ambiente for em uma área úmida, sem exposição ao sol, o cisto vai durar muito tempo. É importante ter um pedilúvio, para o tratador usar a bota, e pisar no pedilúvio. Isso faz com que ocorra uma desinfecção, não levando o cisto de uma ala para outra. No paciente deve ser usado medicações para limpar o intestino e atuar na giardia. Existem várias drogas. As mais utilizadas são metronidazol, febendazole e febantel. O febantel vai ser transformado no fígado em febendazole. O metronidazol é um medicamento muito bom, mas ele é muito forte e pode ter reações adversas. Não pode ser administrado em fêmeas gestantes e em filhotes muito jovens. Então, o metronidazol tem alguns efeitos colaterais. Para fêmeas gestantes e filhotes muito jovens, se usa o febendazole. Ser monitorado a eficácia do tratamento e para isso é fazendo exames coproparasitológicos para ver se o animal continua ou não infectado. Se o resultado for negativo, quer dizer que o tratamento deu certo. Se der positivo, quer dizer que o tratamento não funcionou e que o animal ainda tem giardia no intestino. E assim deve ser repetido o tratamento, podendo usar agora outro tipo de mecanismo de ação, usando outro medicamento. Profilaxia. Tem-se a vacina Giardiavax, que é a vacina para o cão. A vacina pode ser dada a partir de 8 semanas.
Pode ser dada a primeira dose, espera 2 a 4 semanas e aplica a segunda dose. E depois tem que ser feito um reforço anual. Limpar o ambiente onde o animal vive, desinfectar esse ambiente. Se o animal for filhote, esperar o animal ser vacinado para depois ir para parques, cachorródromos, praças. Me conta se você já chegou a ver um paciente com giardíase lá no seu estágio. Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Era tudo isso que eu tinha que falar para vocês. Estou no Instagram como @FAAprender, me segue lá. Aproveita agora e se inscreve no meu canal. Deixa o like aí, ative o sininho das notificações para receber todos os meus futuros vídeos a partir de hoje. Até o próximo vídeo, tchau!